Bem-vindos ao nosso vídeo de análise e visualização de dados, matéria orientada pelo professor Ivan Akio. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar nossa equipe: Ana Carolina Mota, eu, Beatriz Chiome, Caio Signorini, Giovana Faria, Larissa Moussa, Maria Eduarda Roma, Luísa Amarante, Victor Mendes e Viviane Chikawa. Para a realização desse vídeo, tivemos como objeto de estudo os streamings, com ênfase na Netflix. Nossas motivações para a escolha do tema surgiram do nosso próprio cotidiano, visto que os streamings se tornaram uma das formas de lazer mais populares da nossa geração. Todos nós acompanhamos a chegada da Netflix e sua consolidação no mercado, se tornando a maior e mais famosa plataforma de streaming no mundo. No entanto, acompanhando sua jornada desde o início, nos questionamos se ela ainda pode ser considerada a top of mind dos consumidores. Para embasar nossas motivações e questionamentos, procuramos outras fontes que comprovassem nossa linha de raciocínio, e de acordo com o IBGE, no Brasil, entre os domicílios com televisão, 43,4% ou 31 milhões de casas utilizavam algum serviço pago de streaming, comprovando que esse tipo de serviço se tornou um dos mais populares atualmente. Como dito anteriormente, acompanhamos a jornada da Netflix e, recentemente, ela anunciou o fim do plano básico de assinatura e aumentou seus preços, o que nos leva ao questionamento de sua popularidade, visto que, de acordo com a Tecmundo, uma pesquisa feita pela Ribou constatou que em 2023 a Netflix somou a maior taxa de cancelamentos. Sendo assim, nosso objetivo com essa pesquisa é estudar e compreender o comportamento do consumidor em relação às várias plataformas de streaming que surgiram e se popularizaram no período pandêmico, e a partir disso, identificar a posição da Netflix na lembrança e preferência do público. Bom, agora falando um pouco mais sobre a nossa realização do projeto. Fizemos uma pesquisa através de um formulário, onde 217 pessoas responderam com o intuito de ajudar a definir o perfil de amostragem, onde fizemos perguntas básicas como idade, sexo e classe social e perguntas mais específicas, sempre olhando para o comportamento de consumo, principalmente o consumo de streams. Por conta disso, tivemos uma amostra de que a maior parte do nosso público e participantes era feminino, que variavam de 14 a 20 anos e que eram usuárias de streaming. Dito isso, elaboramos a nossa pergunta central. A Netflix ainda é top of mind entre os consumidores? Como o surgimento de novas plataformas afetou seu domínio? Bom, vamos abrir nossa primeira temporada com tabulações e gráficos. A gente começou com as perguntas básicas de qual é a sua idade, qual é o seu gênero. Cruzando as duas informações, a gente obteve que a maioria era do público feminino, de 14 a 20 anos, que deu 84 de frequência absoluta. Em segundo lugar, empatado com o público masculino aqui, veio o público feminino de novo, de 21 a 27 anos, com 25 de frequência absoluta. E empatado, de 14 a 20, 25 do público masculino. Quando a gente perguntou, ao pensar em streaming, qual a plataforma que vem à sua cabeça, a Netflix se destacou fortemente em frente às outras. Ela teve uma frequência absoluta de 181 de 215, que é muito relevante. A sua frequência relativa chegou a 84, enquanto as outras teve de 3% a no máximo 5%. Quando a gente perguntou, você tem acesso a alguma plataforma de streaming? E se sim, quais? A Netflix se destacou com 201 respostas. Em seguida, veio a Amazon com 168 e outras que se destacaram foram a Disney Plus, a HBO e a Globoplay. Continuando, perguntamos sobre a primeira plataforma de streaming obtida pelos nossos respondentes e a Netflix ganha com 84% dos votos, seguido pela Amazon Prime com 6% e a Disney Plus com 3%. Isso pode se dar porque a Netflix foi uma das primeiras plataformas de streaming a serem criadas. Também perguntamos sobre qual plataforma o correspondente acha que tem o melhor custo-benefício e, em primeiro lugar, vem a Amazon Prime com 40% dos votos e a Netflix está em segundo lugar com 28%. O resultado pode se dar porque a Amazon Prime custa apenas R$ 9,90 por mês e ela é acoplada ao serviço da Amazon Prime, que é a entrega rápida e premium. Já a Netflix, ela tem a tendência de aumentar os preços a cada ano, além de ter tirado o plano básico em 2023. Já sobre qual plataforma tem os melhores conteúdos, a Netflix está em primeiro lugar com 35%, a HBO Max 26% e a Amazon Prime 13%. O gap entre essas três plataformas não é muito grande, talvez pela variedade de conteúdo e variedade de gêneros que cada plataforma oferece. E sobre a plataforma mais propagada, a Netflix ganha com 50% dos votos, a Amazon Prime 15% e Globoplay 12%. Isso pode se dar porque a Netflix ela faz diversas ativações nas ruas, em convenções, metrô, rede social, e assim ela é mais propagada para o público.
Agora na questão, qual é a plataforma que os nossos respondentes mais assistem? A Netflix ganha disparado com 59%, diferente da HBO Max, que tá com 13%, e a Amazon Prime 9%. E isso pode se dar, talvez, pelo fato do respondente ter assinado a Netflix primeira e também pela sua variedade de conteúdo. Agora, quando a questão é qual plataforma foi pioneira no serviço de streaming, também a Netflix ganha em disparado com 93% dos votos, seguido pela Telecine Play com 3% e outros 4%. Ou seja, sim, a Netflix é uma pioneira no serviço de streaming e tiveram outras plataformas que não receberam nenhum voto. Agora, na percepção de melhor plataforma no geral, a Netflix está com 41% dos votos, a HBO Max 22%, a Amazon Prime 15% e por aí vai. O gap entre essas plataformas é um pouco menor e isso pode se dar por vários fatores, como o preço ou a qualidade do conteúdo, porém, sim, a Netflix ainda está em primeiro lugar e isso pode ter a ver com top of mind. Agora, sobre as plataformas menos desejadas, a gente tem em primeiro lugar o Crunchyroll com 18%, Apple TV 16%, Mubi 13% e por aí vai. Os votos estão bem equilibrados e isso pode ter muito a ver pelo conteúdo da plataforma, por ele ser muito nichado, por ele ser muito específico. Por exemplo, o Crunchyroll foca muito em animes, a Apple TV tem conteúdo original e a Mubi um conteúdo mais cult. Mas, caso o respondente pudesse ter apenas uma plataforma, qual ela seria? Então, em primeiro lugar, vem a Netflix com esses 46%, HBO 19%, Amazon Prime 15% e por aí vai. Então sim, a Netflix ainda está em primeiro lugar na escolha do respondente. E agora, entrando na escala Likert. Primeiro a gente perguntou qual o grau de satisfação das pessoas quanto às plataformas de streaming favoritas delas. E a gente descobriu que mais de 90% das pessoas ou estão satisfeitas ou muito satisfeitas, com um destaque para satisfeita que recebeu 59% das respostas. Depois disso, a gente começou a se perguntar se talvez o preço influenciasse na satisfação. Então a gente perguntou o quão satisfeitas as pessoas estão em relação ao preço da sua plataforma de streaming favorita. E o gráfico mudou um pouco. Agora as pessoas começaram a se alocar no meio da escala Likert, ou seja, entre satisfeito e pouco satisfeito. A maior parte das respostas foi para satisfeito, com 37%, mas mais de 40% das respostas ficou entre indiferente e pouco satisfeito, o que é um aumento significante na parte de insatisfação. E como nosso trabalho é da Netflix, a gente decidiu se aprofundar um pouco mais nesse assunto e perguntou quantas pessoas estão satisfeitas com a Netflix. E a gente descobriu que a maioria das pessoas estão satisfeitas com 49%. Porém, isso é 10 pontos percentuais a menos do que a satisfação que as pessoas disseram sentir com as suas plataformas de streaming favoritas. Continuando, a gente perguntou qual é a satisfação das pessoas em relação ao preço. E a maior parte delas disse estar pouco satisfeita, ou ser indiferente. Isso pode ser porque a Netflix esse ano tirou o pacote básico dela. Então o preço na prática aumentou. E isso talvez seja um reflexo dessa decisão. E aí, por último, a gente perguntou qual é o grau de concordância com a frase "assisto plataformas de streaming frequentemente". E mais de 80% disse concordar em algum grau. Essa pergunta, depois, a gente pensou em talvez cruzar com a satisfação do preço, para descobrir se um tem influência no outro. Bom, e agora para nossa segunda temporada, nós vamos realizar alguns cruzamentos. O primeiro deles foi um cruzamento quali-quali, onde a gente relacionou a satisfação do usuário com o preço da Netflix em relação com a frequência que eles assistem às plataformas de streaming. Levando em conta essas duas perguntas, a gente formou uma hipótese nula, que a frequência de uso de streaming não influencia a visão do custo-benefício do respondente, e a hipótese alternativa é que essa frequência sim influencia a visão de custo-benefício do respondente. Então, para a gente confirmar se a hipótese nula estava correta ou não, a gente construiu duas tabelas, a de frequência absoluta observada e a relativa, e com essas duas tabelas a gente construiu uma terceira, com base nos totais, onde a gente criou a de frequência absoluta esperada, que é essa terceira. E levando ela em conta, e levando essas tabelas em conta, a gente realizou um teste aqui quadrado, em relacionando a frequência observada com a esperada, onde a gente chegou num valor P de 24%.
e levando em conta que esse valor for maior do que 5%, a gente tem evidência a favor dessa hipótese nula, que a frequência de uso de streaming não influencia o custo-benefício do respondente, também o que pode ser visualizado no gráfico. Bom, nosso segundo cruzamento, a gente realizou uma quali-quanti, onde a gente relacionou o quanto o usuário estava satisfeito com o preço da sua plataforma de streaming favorita em relação ao quanto satisfeito ele estava com o preço da Netflix. Então, para isso, a gente criou uma hipótese nula, onde mostra que não há uma relação de satisfação entre o preço da plataforma favorita com a relação do preço da Netflix, e outra que há sim uma relação da satisfação de preço da plataforma favorita em relação ao preço da Netflix. Então, para tangibilizar isso, a gente criou um gráfico Bloxplot que mostrou que o streaming favorito ele tinha uma relação de satisfação um ponto maior do que a Netflix, o streaming favorito entre o 4 e o 3, e o Netflix entre o 3 e o 2, na escala Likert que a gente converteu para números, então mostra um certo favorecimento do streaming favorito. E para confirmar isso, a gente realizou um teste T, no qual o valor P, relacionado aos dois dados das perguntas, ele chegou em muito menor do que 5%, o que mostra que a gente tem evidência contra a hipótese nula, assim favorecendo a hipótese alternativa de que há sim uma relação de satisfação do preço da plataforma em relação ao preço da Netflix, o que implica que quando o usuário ele vê mais valor de preço, ele está mais satisfeito com o preço da plataforma favorita dele, ele normalmente tende a ver a relação de preço da Netflix como pior. Então, quando ele valoriza a dele, ele desvaloriza a Netflix por considerar o dele melhor. Bom, agora vamos para Quanti-Quanti. A gente escolheu esses dados para serem cruzados, que foi a relação ao preço da Netflix e o quanto que o respondente está satisfeito em relação a quanto ele está satisfeito com a plataforma em geral. Com isso, elas eram escalas Likert, então a gente transformou elas em números e a gente fez a relação de covariância e correlação e gerou o gráfico de dispersão, como que vocês estão vendo aqui. Com isso, a gente conseguiu ter o nosso R ao quadrado e gerar o coeficiente de determinação, que foi de 13%. E o que significa? Significa que tem sim relação o grau de satisfação com a Netflix com o grau de satisfação com o preço. E a gente tem a prova disso por causa que muitos dos nossos correspondentes responderam que eles não estavam muito satisfeitos com o preço e às vezes isso afetava no grau de satisfação. Agora, em relação ao nosso segundo cruzamento, a gente pegou também a relação de preço da Netflix e quanto que o respondente estava satisfeito, mas a gente também agora resolveu cruzar a frequência que os respondentes assistiam à plataforma. Nossa linha de raciocínio foi que era imaginado que quem assistisse mais frequentemente as plataformas, quem consumisse mais, ele não ligaria tanto para o preço, porque ele não se importaria, já que ele é uma pessoa que consome mais. Então, a gente resolveu fazer os mesmos processos que a gente fez para outra Quanti-Quanti. Então, a gente transformou em Likert e a gente fez em relação à covalência e covariância. E a gente fez o gráfico de dispersão. Com isso, a gente descobriu o R ao quadrado e então a gente encontrou o coeficiente de determinação, que nesse caso foi 2%. Ou seja, a gente viu que não tem relação, que essa hipótese, essa linha de raciocínio, ela não estava correta. Tendo dito tudo isso, nossas pesquisas nos levaram à conclusão de que a Netflix ainda é sim uma potência nos streamings, e com uma grande folga. Seja ela dada por seu pioneirismo no setor, tamanho do catálogo, inovações tecnológicas ou percepção de qualidade. O que importa é que no final do dia a Netflix se sobressai positivamente na maioria dos cenários, tendo como única fraqueza o preço de seus planos quando comparado ao de seus concorrentes. Mas fato é que a Netflix é sim a top of mind do setor e aparenta ter um longo reinado pela frente. É isso e muito obrigado. E agora a nossa cena pós-créditos. O que fez a nossa série ser cancelada? As nossas falhas e os nossos equívocos. Primeiro, a gente demorou a elaborar a pergunta-chave, mesmo sabendo que queria trabalhar com streaming, o que atrapalhou um pouco o nosso progresso. Nós também poderíamos ter divulgado o questionário de forma mais ampla por mais tempo. Nós já tivemos muitas respostas nas 2 primeiras semanas, então a gente meio que relaxou em relação a isso. E a gente poderia ter insistido em enviá-lo ao longo de todo o semestre e teríamos ainda mais dados para trazer por aqui.
A gente também começou a fazer os slides perto da semana de entrega, o que não é uma boa ideia, porque os slides servem como um roteiro de tudo que vai ter no seu vídeo e na sua apresentação. Então, à medida que os gráficos ficam prontos, você já tem um espaço pré-definido deles e organizar fica tudo mais fácil. E também fazer os cruzamentos em cima da hora. Os cruzamentos são de longe a parte mais difícil desse trabalho, e deixar para fazer em cima da hora, na ansiedade da entrega tá chegando, deixa tudo mais difícil. E fazendo com antecedência, você pode levar pro Ivan para ele dizer se vocês estão fazendo certo ou não. E nós achamos que você pode gostar. As nossas dicas para vocês. Primeiro, assistam muitos vídeos, especialmente os que o Ivan indica, e façam anotações. Elas vão ser a base do que vocês devem e não devem fazer no seu vídeo e como deixar ele interessante e diferenciável. Pesquisem também sobre o tema de escolha com fontes diversas e tragam esses dados variados, não só o que o Forms vão fornecer para vocês. Escolha um template para ser a base dos seus slides e edite ele de acordo com o seu tema, porque fazer slide do zero não é nada fácil e um layout bonito e dinâmico faz com que a pessoa que está te assistindo te compreenda e prenda a atenção dela por mais tempo. Afinal, o vídeo tem entre 12 e 15 minutos e é muito fácil ele ficar maçante. Também divida muito bem o que cada integrante vai fazer, porque é um trabalho muito extenso, não dá para todo mundo fazer um pouco de tudo. Cada pessoa deve saber qual é o seu forte e trabalhar em cima nisso. E como o grupo é formado por muitos integrantes, muito cuidado com a má comunicação. Ela pode estragar o seu trabalho quando você não sabe o que está sendo feito, qual o progresso, o que cada pessoa está fazendo. Muito obrigada por nos assistir e boa sorte no seu trabalho.